Bom dia, queridos, a paz do Senhor, amém? Vamos orar? Tem gente do Japão assistindo? Deve ter? Ohayou gozaimasu. Só sei falar isso. Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado pela forma tão preciosa que o Senhor tem cuidado desse lugar e das nossas vidas, pelo descanso nessa noite. E Espírito Santo, continuamos te pedindo, continua agindo no nosso meio. Nós precisamos de Ti no nome de Jesus e declaramos nessa manhã que nós estamos com os corações abertos para ouvir a Tua voz, para poder absorver os Teus ensinos e colocá-los em prática, para ver a Tua glória sendo estendida nessa nação. Por isso, Pai, nos ajude em nome de Jesus e continua usando a minha vida. Encontra nesse lugar corações abertos e que todo coração de pedra seja quebrado e transformado num coração de carne, sensível à Tua voz. Em nome de Jesus, Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus através desse culto, no nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho. Amados, ontem à noite nós falamos sobre o poder da paixão. Nós aprendemos que a paixão, ela tem um poder enorme na vida de uma pessoa. A paixão, ela é o primeiro passo para a realização. Nós vimos que a paixão aumenta a força de vontade. Nós vimos que a paixão produz energia na vida de uma pessoa. E nós vimos que é quase impossível conhecer uma pessoa apaixonada que perdeu a energia. E nós vimos também que a paixão tem o poder de te manter no caminho, no processo que te leva à realização dos sonhos de Deus, amém? Para que eu chegue nessa realização, nos sonhos de Deus para a minha vida, nós falamos sobre 3 passos ontem, lembram? Primeiro, eu preciso proteger os meus sonhos dos ataques, amém? Nós falamos do segundo passo, nós precisamos perseverar em um foco. Se Deus te deu uma visão, se Deus te deu um sonho, esse sonho vai ser atacado, mas você precisa permanecer nele. E nós falamos ontem também que nós precisamos aproveitar o processo para nos preparar para o sonho. A Bíblia fala que José teve vários momentos difíceis, mas ele aproveitou cada momento para aprender a administração e poder administrar uma nação. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Nessa manhã, eu quero continuar falando sobre a vida de José, porque eu acredito que ele é um exemplo de alguém que começa pequeno, que começa como uma criança, mas que termina como deveria terminar, termina como um grande líder, ele termina como um grande homem de Deus. E eu quero te dizer, olha para mim aqui, que durante o processo na vida de José, Deus usou 4 vestes na vida dele. Vestes que significam fases. Amado, se você tem um sonho, quem tem um sonho aqui que você sabe que é de Deus para a sua vida? No processo, desde que você descobre qual é esse sonho, até a realização dele, Deus também vai usar 4 vestes que simbolizam 4 fases na sua vida. E eu quero começar sobre a primeira fase, repete comigo, que aí eu vou falar sobre vestes, ok? Repete assim, a veste da imaturidade. Essa é a primeira veste que eu e você sempre vestiremos. Por quê? Repete bem forte comigo. Ninguém nasce pronto. Amém? Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce e quando casa já é um marido exemplar, e quando casa já é uma mulher exemplar. Ninguém que tem o primeiro filho. Quem aqui é o primeiro filho da família? E quem aqui já percebeu como já tem filhos, mais de um, e percebeu como você tratou o primeiro? Irmãos, os primeiros filhos são sobreviventes, amém? Do caos, concorda comigo? O meu filho costuma dizer, o meu de 16 anos, ele costuma dizer para os outros, vocês não sabem o que é sofrer na vida. Porque era um caos, ninguém nasce pronto. O meu filho com 6 anos de idade, eu tive que colocar ele num sofá de casa e falar, filho, eu quero te pedir perdão por tudo que você viu nesses 6 anos da tua vida. Porque eu briguei muito com a sua mãe, eu gritava com ele, eu não tinha sabedoria nenhuma. Deus nos curou, estamos 18 anos casados. Sim, maravilha, mas os 7 primeiros, os 7 primeiros e 6 com o Lucas, ele viu coisas que os outros 3 não viram. Por quê? Porque não estava preparado. Todo mundo veste essa fase, essa veste, a veste da maturidade. E o que a gente vê nessa veste? Gênesis 37, versículo 2. Esse é o texto que eu vou estar falando aqui. Gênesis 37, versículo 2. Tendo José 17 anos, quantos anos? Apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Ele acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia más notícias deles a seus pais. Amado, aqui não tem a ver com idade cronológica, mas tem a ver com imaturidade espiritual, amém? Que eu vou falar aqui. Essa fase é onde você consegue olhar para uma pessoa e só ver os defeitos dela.
José, quando ele olhava para os irmãos, ele fazia o quê? Ele estava vendo só os pontos que eles erravam. E existe uma fase nas nossas vidas, onde nossos olhos sempre olharão o que há de errado nas pessoas e ao nosso redor. É quando você vê o que te agrada é quando você vê o que não te agrada em alguém ou o que não te agrada em algum lugar. Alguns exemplos. Alguém te mostra um carro novo, você consegue ver um amassadinho que nem o dono viu. É quando alguém te dá uma roupa nova ou mostra uma roupa nova, você consegue ver um defeito. É quando alguém te apresenta uma igreja nova, você consegue ver algo de errado nela. É quando alguém te apresenta uma pessoa, esse aqui é meu amigo, e você faz um raio-x da pessoa, e já sem conhecê-la, sem ter intimidade com ela, você diz, é metida, é chata, não é espiritual. É uma fase delicada, porque você anda ao redor, você anda no mundo achando o seguinte, se o mundo tivesse a minha cara, o mundo seria maravilhoso. Se o mundo pensasse como eu penso. E o pior dessa fase não é só observar os erros dos outros. A Bíblia diz que José observava os erros e ele trazia as más notícias para os seus pais. Essa é a fase onde você gosta de falar dos defeitos dos outros. Você não aguenta de vontade de emitir, de compartilhar as suas opiniões. E toda conversa contigo sempre será ou falando de alguém ou falando de algum lugar. A sua conversa não edifica, a sua conversa só ataca. Só vê defeitos. Meu irmão, se você está se identificando com essa fase, não se desespere. É a primeira fase, isso acontece. Mas Deus não quer te ver muito tempo nessa fase. Porque Ele quer que você vá trocando. E o que Deus faz para que a gente saia da veste de imaturidade? O que Deus faz para que a gente amadureça na vida? Ele troca de fase. Ele troca de veste. Sabe qual é a segunda? Repete comigo, a veste... Mais forte, a veste da humilhação. José é o cara que vê os defeitos dos irmãos. José é o cara que leva as coisas erradas para o pai. Só que em Gênesis 37, versículo 3, a Bíblia conta aqui uma história. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice. E lhe fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouve esse sonho que tive. E aqui conta do sonho, versículo 10, todo mundo conhece esse texto. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti? Sabe o que acontece nessa veste? É quando você até tem boas intenções, mas as suas ações provocam ira, ódio e perseguição. Quem já viveu isso? A sua motivação é pura, a sua intenção é boa. É delicado isso, porque nesses momentos da vida, a única coisa que vem na tua mente é, cara, o que eu fiz de errado? Eu só tentei te ajudar. Eu só fiz algo para tentar ver o bem da igreja, da comunidade, da empresa, da família. O engraçado é que muitas vezes você compartilha isso para beneficiar as pessoas e elas não conseguem enxergar da mesma maneira. E o que fazem então? Já que elas não entendem o que você está falando, elas começam a te humilhar na frente de todo mundo. Que sonho é esse? Que viagem é essa? Que caminho é esse que você está trilhando? Para com isso, cara. Você está viajando, para. E essa fase é quando você aprende que parece que todo mundo começa a te perseguir do dia para a noite. Já viveu dias assim? Parece que no mesmo dia o teu cachorro já não é mais seu melhor amigo, teu papagaio te bica, tua esposa já está virada, no trabalho começam a te perseguir, na igreja te odeiam, e você fala, cara, o que eu fiz? Se você tem vivido dias assim, tenho duas notícias para vocês. Posso dar? Não, então vou para frente. Posso ou não posso? Participa, gente. Vocês são de Taubaté. Falaram que aqui o povo é animado, amém? Glória a Deus. Vamos lá, duas notícias. Pô, pastor, eu estou vivendo isso. Parece que está todo mundo contra mim. É uma fase. Então, duas notícias. Primeiro, se alegre. Você está mudando de fase. Amém? Você não é mais o imaturo, você não é mais o bobinho que fica vendo o defeito nos outros. Deus já está trabalhando no seu interior. E a segunda notícia é, calma, um dia isso vai passar. Amém? Uma vez chegaram para um rei e deram um grande sábio, deu 2 papeizinhos para o rei. Falou assim, rei, no seu momento mais difícil da vida, mais difícil,
abra esse papel e leia ele. E no momento mais feliz da tua vida, abra esse papel. A história conta que um dia esse rei estava muito feliz. E de repente aconteceu uma tragédia na vida dele. E ele perdeu uma pessoa muito querida. Um de seus filhos faleceu e ele estava muito triste. Ele estava com vontade de abandonar o reino. E ele lembra dos papeizinhos do que o sábio havia dado. Ele vai no baú, ele pega o papelzinho e ele fala: cara, deve ter uma coisa inspiradora aqui. E quando ele abre o papel tem uma frase: calma, isso vai passar. Meu irmão, toda situação difícil na tua vida vai passar em nome de Jesus. É uma fase, amém? Ninguém vive no deserto a vida toda. Ninguém vive numa caverna o dia todo, a vida toda. A história conta que esse rei passou por esse momento, venceu o luto, e a filha dele, que era criança, cresce, se torna uma mulher linda, e ele faz o casamento dela com um príncipe de outra nação, muito abençoado, e aquele dia mais feliz da sua vida, ele dizendo assim: cara, fiz a minha parte, criei minha filha como uma princesa, e agora ela vai poder, junto com o seu marido, governar aquela nação. E ele está feliz, ele lembra que tinha outro papelzinho, ele vai lá, e ele abre, e sabe o que está escrito? Calma, isso também vai passar. Em outras palavras, amados, seus momentos difíceis vão passar, mas seus momentos alegres também é como se fosse uma gangorra. Há momentos que você está muito feliz, há momentos que você não está tão feliz assim. Amém? Então, não é questão do que há lá fora. Vou contar só mais uma história e eu continuo aqui. Uma vez, um amigo meu estava pregando e chegou uma pessoa de cadeira de rodas. E a doença dele não permitia que ele falasse, então ele gritava, ele ficava se batendo. E espiritualmente o pastor entendeu que ele queria falar algo. Ele olhou para o cara que estava carregando a cadeira, que estava empurrando a cadeira de rodas, e perguntou assim: você consegue se comunicar com ele? Ele falou: consigo. Pergunta o que ele quer me dizer, porque eu estou vendo que ele quer falar algo para mim. E aí o amigo dele falou assim: pastor, sabe o que ele está falando? Ele está dizendo assim: o meu corpo não está nada bom, mas não tem nada de errado com o meu espírito. Eu estou alegre, eu estou feliz em Deus. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente mede felicidade pelo que está acontecendo fora. E felicidade não se mede pelo que acontece fora. Felicidade se mede pelo que acontece dentro. Amém? Então, amados, eu sou feliz, mas tem dias que eu estou mais alegre, tem dias que eu estou menos. Felicidade não muda. Eu sei quem é meu Deus, eu sei qual é o meu projeto de vida, e eu sei que Deus usa muitas vezes as vestes de humilhação para nos tratar e sair da veste de imaturidade. Vamos lá, recapitular? Desde que você fala assim: Deus, eu estou aqui, eu sou teu, minha vida é tua, Deus começa a te revelar o plano dele. Para isso, você começa com a primeira fase, imaturidade. Depois você vai para outra, para tirar a imaturidade a vestes de humilhação. Só que aí, eu não sei por que Deus usa a veste de humilhação. Eu só sei que ela funciona. Por que ela faz o quê? Ela traz a gente para a terra. Ela coloca os nossos pés no chão. Ela nos faz praticar uma coisa chamada, repita comigo, domínio próprio. E o domínio próprio, o que o domínio próprio faz na nossa vida? Ele te capacita, ele te dá a chance de mudar de fase. E na terceira fase, que para mim é uma das piores, é a fase onde você precisa administrar todo o domínio próprio que Deus está te dando. Qual é a primeira fase? Fase da? Imaturidade. Segunda? Terceira, repete comigo. Vestes de traição. Amados, Deus sempre, repete essa frase comigo, Deus sempre vê o futuro. Amém? Nenhuma situação difícil no presente nenhuma pega Deus de surpresa. Ele sempre está vendo o futuro. Ele sabe que roupa você vai vestir lá na frente. Qual é a roupa? A roupa de governo, a roupa que você vai realmente viver aquilo que Deus tem sonhado para a tua vida. O alvo qual é? É a sua maturidade. O alvo é o seu crescimento. O alvo é cumprir o seu propósito de vida. Pode dizer amém? Amém. Mas nós nunca cresceremos na vida sem passar pela veste das traições, da traição. Na vida de José começou uma série de traições. Primeiro, a Bíblia diz que ele foi traído pelos próprios irmãos. Gênesis 37, versículo 23, 24 e 28. Mas logo que chegou José, seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia sem água. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e esses levaram José ao Egito. Que texto que eu li?
Gênesis 37, 23, 24 e 28. Muitas vezes, amados, a traição acontece dentro da nossa própria casa. Muitas vezes acontece na nossa própria família. E como isso tem um poder de trabalhar nosso domínio próprio. Por quê? Porque na hora que quem te conhece te trai, a vontade qual é? É agir com a própria força, é ou não é? É tentar provar que você está certo. E eu tenho aprendido com a minha vida e com as vestes que Deus tem colocado sobre mim, que não dá para ficar tentando provar para a família que você está correto, porque a gente vai acabar se arrependendo. Tem hora que você vive para tentar provando, você vive tentando provar que você é alguém de Deus, você vive tentando provar que Deus falou contigo, que esse é o caminho correto. Amados, a Bíblia diz que o profeta não tem honra na própria casa. Sabe quando é que a casa vai começar a acreditar no profeta? Pergunta para mim, quando? Quando os frutos aparecerem. Amém? Agora saiba de uma coisa, fala para o irmão do lado, não será nessa fase. Um dia o fruto vai aparecer, sim ou não? Um dia você vai estar vivendo aquilo que você falou que iria viver para a sua família? Vai, e a família vai olhar e vai dizer, caramba, você tinha razão, mas não vai ser nessa fase. Amém? Enquanto você estiver usando a roupa aqui de traição, você será traído por quem mais respeita e mais ama. E é horrível isso. Fala para o irmão do lado, só não se desespere. Fala assim para ele, é o começo das dores. Por quê? Porque a dor começa em casa, amém? Muitas vezes pessoas da casa não vão entender. Mas além dos familiares, muitas vezes você é traído pela pessoa, pelo lugar onde você é mais fiel. Você é fiel no lugar, você diz, cara, aqui as coisas estão acontecendo. E de repente fazem algo contra você e te traem no lugar que você diz, mas eu não merecia isso. É a chamada injustiça. A Bíblia diz em Gênesis 39, versículo 7, que a mulher de Potifar, ontem eu falei que o nome dela é Patifona, a Patifona deu em cima de José, e a Bíblia fala que ele foge, que ele diz, eu não vou trair o meu Senhor, ele só me vedou a você, o resto ele me deixou cuidar de tudo. E aí ele foi fiel ou não foi? Sim ou não? Só que a fidelidade dele o levou para a prisão. E aí você me pergunta assim, Biga, a Bíblia não diz que você recebe do fruto da semente? Se você plantar uma coisa, a colheita vem conforme a semente? Sim. Se você plantou fidelidade, você vai atrair fidelidade. Se você plantou honra, você vai atrair honra. Tudo bem? Sim ou não? Mas não vai ser nessa fase. Por quê? Sempre que você planta algo, qual é a primeira coisa que acontece com a semente? Primeira coisa que acontece? Ela morre. Depois ela começa a crescer, amém? Para onde? Para cima ou para baixo? Para baixo. Raízes. Depois que ela vai crescer e depois ela vai dar frutos. Eu estava no Pará esses dias conversando com um pastor e ele falando sobre o reflexo do desmatamento da Amazônia. Ele falou, vocês no sul vão começar a sentir isso daqui a um tempo, mas sul, sudeste, a gente está no lado da Amazônia. Ele falou, quando eu mudei aqui para essa cidade, não era tão quente quanto é. E os caras desmatando, a gente sente de primeiro. Eles falaram, Biga, os caras são tão inconsequentes que esses dias eles mataram uma árvore que demorou 70 anos para virar madura. Ou seja, mesmo que eles façam o reflorestamento, ele vai plantar uma semente, daqui 70 anos a árvore vai estar boa. Tem gente que quer plantar um negócio hoje e quer que amanhã já esteja dando um fruto docinho, né? Então, nessa fase, você planta. Cara, eu plantei fidelidade, eu plantei honra. Por que eu não estou recebendo? Porque é a fase da veste, é a fase da traição. É o momento. Não vai ser aqui. E por que essa roupa é tão importante? Porque ela nos ensina. Olha para mim, gente. Por que Deus permite que a traição nos alcance? Pergunta para mim por quê. Mais forte. Só as mulheres. Só os homens. No Japão. Por quê? Porque a veste de traição trabalha o domínio próprio na nossa vida. Provérbios 16, 32 diz, melhor é o longânimo do que o valente, e aquele que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Amados, quem é que acredita que Deus tem o melhor para a tua vida? Levanta a mão. Então a pergunta que eu te faço é, você acha que Deus vai dar o melhor dele para alguém que não tem domínio próprio? Sim ou não?
Quantos chefes perderam seus empregos do sonho porque não tiveram domínio próprio? Quantos pais de família perderam sua família por falta de domínio próprio? Quantos pastores perderam suas igrejas por falta de domínio próprio? Quantas pessoas perderam a saúde por falta de domínio próprio? Domínio próprio, ele é, meu irmão, ele é muito importante. O domínio próprio, fala para o irmão do lado, ele te protege. Fala assim, mas a falta dele te faz perder o que você nem tem ainda. É sério que eu estou te falando. Domínio próprio é tão importante para o nosso futuro, que Deus nos faz praticá-lo desde a adolescência. Vou te explicar. Amados, por que a gente descobre os nossos órgãos sexuais na adolescência, sabendo que só pode usar no casamento? Não é mais fácil, na lua de mel, de descobrir, que é isso, cara? É ou não é? Por que você descobre que você tem o que tem? Você tem o desejo pelo sexo oposto, que é o certo, amém? Por que eu descubro isso na adolescência e não na hora da lua de mel? Porque é uma chave que Deus está dando para o ser humano. Ele está dizendo assim, se você aprender a ter domínio próprio na adolescência, você vai ter a tua vida toda nesse foco, sem se desviar. Porque, meu irmão, o adolescente diz assim, eu sou muito tentado. Casa para você ver. A tentação não acaba jamais. E o que te protege? O domínio próprio, e quando você pratica ele na adolescência, é o que te leva para o resto da vida. Então o que Deus está querendo dizer? Eu quero que vocês aprendam a ter essa chave, ela vai te proteger, porque sempre haverá situações difíceis para nós. E não estou falando só sexualmente, amém? Uma oferta de um trabalho que não é lícito, um dinheiro que não vai te abençoar, tentações que vêm e o domínio próprio te mantém na linha. Quem está entendendo? Amém? Querido, quanta gente entrando na fase adulta sem domínio próprio, não entendendo por que as coisas acontecem daquele jeito. E sabe, nós nunca vamos mudar de fase, espiritualmente falando, enquanto nós não estivermos praticando o domínio próprio. Repita comigo, domínio próprio. E como é que Deus faz a gente desenvolver o domínio próprio? Ele permite que as vestes de traição venham até a nossa vida. Por quê? Porque cada traição nos faz crescer, cada traição nos faz ser mais dependentes de Deus, cada traição mata um pouquinho do velho homem, e você começa a dizer, Deus, ou é o Senhor que vai à minha frente, ou eu vou fazer besteira. Então o domínio próprio te ajuda, a veste de traição te ajuda a praticar o domínio próprio e não perder a linha, não perder o sonho, não perder a vida. Quem está entendendo? Quanto mais, estão entendendo mesmo? Quanto mais você deixa o seu velho homem morrer, mais preparado você está para a quarta fase. Recapitulando para terminar. Vamos lá. Deus te mostra um sonho, Deus te mostra um projeto. Eu tenho algo para a tua vida, meu filho. Eu tenho algo para a tua vida, minha filha. Legal. Primeira veste, que todo mundo usa, veste da... Ninguém nasceu pronto, tem que se preparar para isso. Aí, para sair dessa veste, Deus permite a veste de humilhação. E aí... Ele te permite o que? Na veste de humilhação, ele passa para a próxima, que é a veste de... Que ele desenvolve o que na tua vida? E o domínio próprio te leva à quarta fase. Repete comigo. Vestes. Forte. Vestes. Mais forte. Vestes de governo. Querido, eu e você nascemos para um propósito, amém? Você pode não ter descoberto ainda, eu não sei o motivo da minha existência. Isso não significa que você não tenha, você só não descobriu, amém? Antes de você nascer, Deus já te conhecia, criou um caminho glorioso para você. Cabe você aceitar ou não. Mas aqui, depois, quando você aceita esse caminho, depois da aprovação de cada fase, você entra na fase adulta. E o que entra aqui? Atitudes maduras, atitudes de alguém que vai glorificar aquele que te chamou, tudo bem? Estão aqui? Nessa fase, me escutem, nessa fase, as pessoas começam a te ouvir porque você é alguém que faz a diferença na vida delas e na sociedade. Um exemplo disso, nessa fase, você nunca vai precisar dizer assim, você tem que me ouvir porque eu sou mais velho que você. Você tem que me ouvir porque eu sou seu pai. Você tem que ouvir porque eu sou seu líder. Você tem que ouvir porque eu sou seu chefe. Você tem que ouvir porque eu sou seu pastor. Na fase de governo, você não precisa falar isso. Porque as pessoas te ouvem pelo que você é. Você já conquistou os ouvidos dela.
Gênesis 41, 37 diz: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. José deu uma palavra, Faraó falou: cara, é bom esse conselho. Ele não precisou forçar, ele não precisou provar que ele estava certo, ele falou e Faraó ouviu. Provérbios 22, versículo 29 diz: vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a pebre. Então, o que a Bíblia está dizendo é que nessa fase você tem autoridade para falar. E como é que eu conquisto a autoridade? Pergunta para mim, como, Biga? Vencendo cada fase. Na fase da imaturidade, não se aceite assim: ah, eu nasci para ser assim, eu sou imaturo. Não, é uma fase, vença, amém? Ah, a fase da humilhação, cara, eu não vejo nada bom na minha vida, é sempre humilhação. Não, cara, não aceite isso, vença essa fase da traição, vença, desenvolva domínio próprio. Conforme você for vencendo cada fase, Deus vai te dando autoridade, para que quando você falar, as pessoas te ouçam de uma maneira diferente, amém? Por que eu tenho autoridade para falar sobre restauração familiar? Porque eu venci isso na minha vida. Por que eu tenho autoridade para falar sobre restauração financeira? Porque eu venci isso. Por que eu tenho autoridade para falar que os sonhos de Deus se cumprem? Porque com a minha vida eu estou mostrando que é real, amém? Então, amados, não queira ensinar o que você não tem autoridade para falar, porque a dor que você sente é a dor que você cura. Estão aqui? Quer um exemplo bíblico disso? Não? Vamos para frente. Por favor, gente, eu não quero ter que ler aqui outra coisa, ó, o Corão. Posso falar um exemplo bíblico? A Bíblia diz que Davi foi conversar com Saul para pedir liberação para lutar contra o gigante, certo? Aí o rei Saul, na hora que ele diz, tá bom, ele é convencido lá e ele permite. Aí o rei coloca a roupa em cima de Davi, e Davi tenta andar e não consegue. Ele tira a roupa e ele vai com aquilo que ele estava acostumado, que eram pedras de um estilingue, que seja. Vamos lá. O que Davi nos ensina com isso? Que você não pode querer usar uma coisa que você nunca teve experiência. Não queira lutar uma guerra que você não teve experiência. Não queira dizer algo que você não teve algo. Não queira dizer que você sabe a cura de algo que você nunca sofreu. Davi, ele falou assim: eu não usei essa arma, eu não sei manuseá-la, então eu vou com aquilo que eu tenho experiência. Amado, Deus permite que você tenha experiência em alguns assuntos, amém? Agora, a experiência, repete comigo, a experiência custa caro. Não é fácil ser um imaturo. Não foi fácil, porque dizem que o ciclo da personalidade de uma criança se fecha com 7 anos. Com 6, eu estava pedindo perdão para o meu filho, ou seja, 6 anos na vida dele, ele só viu eu brigando com a minha esposa. Não foi fácil ser imaturo. Não foi fácil ouvir o que eu ouvi. Não foi fácil ser humilhado. E não foi fácil ser traído. Mas, amados, conquistei a autoridade, e Deus está permitindo que você viva cada uma delas, para um dia você poder falar e as pessoas dizerem assim: cara, você sabe do que está falando. Os meus amigos que me viam em cada uma dessas fases, quando eles me veem hoje falando, sabe o que eles dizem para mim? Eles não dizem: nossa, amiga, como você é um bom pastor. Eles dizem: cara, Deus é fiel, porque Ele tinha falado lá atrás e cumpriu aqui. Toda a glória, quando você vence cada fase, toda a glória sempre vai para Deus. Amém? Quando você não vence, você tenta trazer a glória para você. Olha como eu estou tentando vencer na minha força. Não, amados, vai lutando. Dói. A administração, você vê que José, ele falava e as pessoas ouviam. Estou terminando, tá, gente? Quem está entendendo? Posso continuar mais 5 minutos? José, ele além de falar e as pessoas ouvirem, José era um ótimo administrador. A administração de José fez com que não só o seu país não saísse da fome, mas toda uma região fosse poupada da morte. Fala para o irmão do lado: administração. Dizem que quando alguém não sabe o que fazer na faculdade, ele faz administração, né? Só que pouca gente entende que a administração é ela que salva vidas. Agora a pergunta que eu te faço: qual foi a faculdade de administração de José? Prisão. Ou seja, José foi aprendendo, vamos lá, ele foi aprendendo a administrar cada fase na sua vida. O que ele aprendeu? Vamos lá, na fase da infância, na fase da imaturidade, lembra o que ele mais fazia naquela época? Quem lembra o que eu comecei a falar? Ele falava dos irmãos. Sabe o que ele aprendeu a administrar? A língua. Há momentos que Deus vai permitir que você aprenda a administrar. A Bíblia diz que quando você se cala, até o tolo é tido por sábio quando se cala. Tem gente que fala demais. Eu estou lendo um livro,
que é um apóstolo chamado Deg, que escreveu Lealdade e Deslealdade. Esse apóstolo escreveu um livro chamado Como Ser Prudente como a Serpente. Jesus, ele diz assim: sede simples como as pombas e prudente como a serpente. Todo mundo fala simples como a pomba, mas não entende o que é prudente como a serpente. E aí ele diz que uma das características da serpente é que ela é quieta. Se um leão estiver passando aqui na frente, você sabe que o leão está passando. Qualquer bicho mostra que ele está ali. A cobra fica quieta. Falaram que lá no país dele encontraram 3.500 cobras debaixo da sala de uma pessoa. Ele falou: cara, como é que 3.500 cobras estão debaixo da tua sala e você não sabe? Porque elas são quietas. Elas sabem se proteger através do silêncio. Quem está entendendo diz amém. Na fase da infância, aprenda a administrar a língua. Vontade de falar, vontade de se defender. O Senhor é o meu juiz. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Na fase da humilhação, o que ele administrou? O sentimento de inferioridade. É nessa hora que você diz: meu, nada vai dar certo na minha vida. E você tem que administrar: eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, não importa o que eu esteja vivendo agora. Um dia eu vou abrir os olhos, eu vou viver a promessa de Deus. Administração de sentimentos. Quem está entendendo, dá glória a Deus. A terceira fase, qual é a terceira fase? Vê aí nas suas anotações, qual é? Traição. O que ele administrou? Sim, mas o que o domínio próprio fez ele administrar? Quem concorda que é o sentimento de vingança? Você acha que em nenhum momento ele olhou para os irmãos e falou assim: eu vou matar vocês. Um dia eu vou encontrar vocês. Amados, eu morava numa cidade chamada Extrema. Quem conhece Extrema? Sul de Minas. E naquela cidade, eu fui para lá quando eu era muito pequenininho, 10 meses de idade. Só que meu pai alugou uma casa com um quintal gigante. Então aquela casa foi campo de futebol, aquela casa foi pista de bicicross. Aquela casa, eu não saía. Quando eu saí para ir para a escola, eu não tinha amigos. Então quando eu fui para a escola, eu era quem? O cara de São Paulo que veio para Minas. E eu apanhei do primeiro dia à quinta série, quase que todos os dias. Ou eu corria, foi bom que eu desenvolvi um corpo atlético, entendeu? Que eu tinha que correr lá para não apanhar. Mas tinha uns caras específicos que eu falava assim: um dia eu vou voltar para São Paulo, eu vou ficar grande, eu vou lutar. E se eu não lutar, eu vou comprar uma arma. Mas eu vou voltar aqui, vocês vão ver, a gente vai conversar. E eu lembro que aconteceu isso. Eu fui para São Paulo, só não comprei a arma, tá? Eu fui para São Paulo, comecei a crescer, fazer esporte. Quando eu fui para Minas, eu tentei encontrar esses caras, não para brigar, mas eu queria ver como que eles estavam. A vida tinha batido neles, porque enquanto eu estava no processo de conversão e fazendo esportes, os caras estavam só bebendo e a vida tinha batido neles. Só que o desejo de vingança, amados, morreu naquele momento, amém? Só que antes disso, quando eu era criança, quando eu apanhava, eu dizia assim: um dia eu vou me vingar. Você acha que José nunca pensou nisso? Sim ou não? E ele foi administrando isso, administrando. Quando ele chega na fase adulta, ele usa toda a administração da língua, não vou falar demais. Ele usa o sentimento de inferioridade, porque quando você está numa fase de governo, nem todo mundo te entende, concorda comigo? Todo mundo entende o governador de São Paulo? Todo mundo entende o prefeito da cidade? Todo mundo entende um vereador? Às vezes o cara está aprovando uma lei para o bem da cidade, e é mó motim, todo mundo: não, isso não. Ele: caramba, eu estou querendo te ajudar. Não estou querendo pautar aqui. Cada um tem o prefeito que merece, amém? O que eu estou querendo dizer é que quando você está numa posição de autoridade, quase ninguém te entende. Eu tenho uma igreja muito grande em Curitiba. Então, quando eu peço para a pessoa marcar para conversar comigo e demora 2 meses, 3 meses para conseguir uma agenda, eu falo: gente, eu tenho um monte de copastor aqui. Vai falar com eles. Não, eu quero falar com você. Cara, tem uma agenda. Mas eu não acho eu não entendo. Cara, faça a conta. São 7.000 pessoas e eu sou um. Então, claro que isso é normal, mas as pessoas não entendem. Se você não aprende a administrar conflitos interiores, você não consegue estar numa posição de governo. Quem está entendendo diz amém. Fala para o irmão do lado: seus problemas existem. Fala forte: seus problemas existem para te ensinar como agir diante do seu propósito. E algo interessante aqui, vamos lá? Estou acabando. Na primeira fase, o que José olhava? Lembra que eram os defeitos dos irmãos, sim ou não? Agora ele começa a olhar para o propósito das pessoas, não mais para o defeito das pessoas. Gênesis 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais. Deixa eu contar a história antes, é o pano de fundo. Os irmãos vão
para o Egito atrás de comida. Vocês conhecem a história? Chega um momento que José se dá a conhecer. Cara, eu sou José. Eles ficam com medo. Por que eles não reconheciam? Porque eles já eram grandes, José era pequeno. Quando José vai, ele além de ter crescido, ele era um cara respeitado. Na época os caras pintavam os caras de autoridade. Então ele tinha uma outra roupa, uma outra aparência. Quando ele diz, cara, eu sou José, teu irmão, eles ficam com medo. O que eles dizem? Esse cara vai me matar, vai nos matar. Aí José diz assim, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Por quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Amados, vocês estão aqui? José olhou nessa fase madura, e ele olhou mais do que a traição, ele viu o propósito. Ele deixou de ver os defeitos das pessoas, ele começou a olhar o propósito por trás da atitude de cada pessoa. Sabe o que isso me lembra? Provérbios 19:11. A discrição do homem fala o tardio em irar-se, e a sua glória está em esquecer as ofensas. Quando você está na veste da imaturidade, qualquer pessoa que pise na bola com você, você quer se vingar, você diz assim, eu não guardo rancor, eu guardo nomes. Né? Quando você está na fase adulta, o cara te xinga, te critica, pisa na bola na igreja, vai apronta, quando ele volta, me perdoa. Claro, cara, essa é a tua casa, eu sou teu pai. E no mundo ninguém entende isso. Mas um cara maduro consegue ver o propósito por trás. Quem está entendendo diz amém. José nessa fase aprendeu a olhar com os olhos de Deus. José entendeu, repita comigo. José entendeu que o propósito é sempre maior que as ofensas. Amém? Em que fase que ele entendeu isso? Na primeira? Na segunda? Na terceira? Quando ele estava governando. A mentalidade dele era outra. Quando Deus olhou para nós, Ele viu o nosso fim, não viu o nosso começo. Ele falou, vocês nasceram para governar, vocês nasceram para fazer a diferença nessa nação. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em outras palavras, Deus olhou para nós e viu o nosso futuro. Mas quem aqui se converteu depois de adulto? Ou pelo menos na adolescência? Levanta a mão. Ué, mas se Ele viu o teu futuro, e a época que você não ligava para Ele? Quem aqui concorda que se Deus fosse olhar para a nossa vida, humanamente falando, nós não merecíamos estar aqui? Mas Ele não olhou nossos pecados, Ele olhou o nosso futuro, Ele viu o nosso propósito. E o que Ele falou? Filho, eu te perdoo. Quando você pediu perdão, Ele não falou, mas você fez isso. Quem disse, né? Quantas pessoas disseram, nunca vou entrar numa igreja? O pai do nosso pastor de Londrina jogava pedra nas igrejas, no telhado das igrejas. Ele é um homem desse tamanho, a mão dele é maior que a minha cabeça. E hoje ele é o cara que ajuda a cuidar do templo. Ele fala, bigode, nunca imaginei que eu ia estar dentro de uma igreja. Eu falava, eu nunca vou entrar numa igreja. Hoje minha filha é pastora, meu filho é pastor, e eu vivo numa igreja, mas eu moro aqui dentro, cara. Amados, Deus ele vê o propósito, Ele não vê os nossos pecados, amém? Mas posso fazer uma pergunta? E se Ele tivesse desistido de nós por causa dos nossos pecados? Não estaríamos aqui. O que Deus está querendo nos ensinar para encerrar essa mensagem? É que Ele nos quer com uma mentalidade de governo, para olhar para as pessoas que estão pisando na bola e dizer, cara, eu te aceito, eu não vou concordar com as suas atitudes, eu vou te ajudar a mudar, mas eu sei que há um propósito por trás, venha. Tem igrejas que fazem, pessoas que fazem X nas outras, nunca mais eu vou falar contigo, nunca mais apareça aqui, nunca mais. Aí Deus está falando, nunca mais? Se eu fosse fazer isso com você, imagina onde nós estaríamos. Concorda comigo? O que Deus está nos ensinando através da vida de José? Para que você não tenha olhos de julgamento, Ele te permite mostrar, Ele permite que você veja a sua imaturidade. Quem já fez coisas que se envergonhou aqui por ser imaturo? Ele permite, porque, cara, eu preciso crescer. Aí Ele te humilha, te humilha, te humilha, te humilha. Você fala, meu Deus, para que tudo isso? Trabalha o domínio próprio, vai para a traição, trabalha mais ainda, vai mexendo aqui dentro. Ontem eu falei sobre dor. Quem lembra o que significa dor aos olhos de Deus? Deus operando nas raízes. Ele vai operando. Quando você chega onde Deus quer que você esteja, a sua mentalidade é outra. Você olha para as pessoas, você consegue entender, você consegue ver como Deus vê. Amados, uma vez o João Bever falou que estava... João Bever é um autor de livros, sabe quem é? E ele falou que uma vez ele estava na mesa com os filhos dele e falou assim, filhos, vocês nunca vão deixar de ser meus filhos, eu vou amar vocês, não importa o que vocês façam. Agora, prazer com a vida de vocês,
depende das suas atitudes. Você consegue entender que amor e prazer são diferentes? Sim ou não? Deus nos ama. Se você virar um satanista, Deus continua te amando? Sim ou não? Se você disser, Deus, eu nunca mais quero falar contigo, Deus continuará te amando? Sim ou não? Mas Ele vai ter prazer com a tua vida? São coisas distintas. E é isso que Deus está querendo nos ensinar. Quando você aprende a ter uma veste de governo, você olha para as pessoas com esse olhar. Cara, eu te amo. Eu não estou concordando e tendo prazer com a sua atitude, mas você é amado. E se você abrir o teu coração, eu vou cuidar de você. A igreja serve para isso. A igreja não é lugar para sãos, é lugar para doentes, os quais nós somos os principais. Concorda comigo? Então nessa manhã, deixa Deus ir mudando de fase. Não brigue. Não ache que a fase é o seu final. Cada fase muda. E ela te prepara para um momento específico, porque Deus está olhando o seu propósito. Amém? Feche seus olhos, abaixa um pouquinho tua cabeça. Quero orar por você. Nessa manhã, queridos, se você se encontra nas vestes de maturidade, se você diz assim, puxa, Biga, eu ainda olho muito para o defeito das pessoas, eu falo disso, isso me incomoda, mas eu estou vivendo nessa fase. Coloca a mão no teu coração, se você está nessa primeira fase, eu quero orar por você. Que você precisa mudar de fase. Você tem que sair daqui. Pai querido, essas pessoas que estão com as mãos em seus corações, estão vivendo uma fase delicada, uma fase de imaturidade, mas sabemos que para toda imaturidade há uma cura, há uma maturidade esperando. E eu te peço, ajude os meus irmãos a saírem dessa fase, no nome de Jesus. Pode abaixar essa mão, a sua mão, e se você estiver vivendo hoje a fase de humilhação, está dizendo, cara, Deus está me torturando de tudo quanto é lado, estou sendo humilhado em todas as áreas da minha vida, isso encaixou como uma luva. Eu quero orar por você. Se é o teu caso, coloca a mão no teu coração. Pai, há momentos em que nós somos humilhados, há momentos onde o Senhor vai permitir isso, para que a gente desenvolva o domínio próprio, para que a gente entenda que nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos, mas nós somos quem o Senhor diz que nós somos. Então eu te peço, ajuda os meus irmãos a entenderem quem eles são em Ti. Ajuda os meus irmãos nessa fase, Pai. Ajuda meus irmãos nessa fase a entender que o Senhor é poderoso para cumprir infinitamente mais do que tudo que o Senhor tem dito, do que o Senhor tem falado. Então nessa manhã eu te peço, ajude-os a vencerem a fase da humilhação, em nome de Jesus. Pode abaixar suas mãos. Se hoje você está vivendo a fase da traição, e você diz assim, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Às vezes na sua casa, às vezes no trabalho, eu não sei o nível o nível em que a traição está te pegando, está te alcançando. Mas se essa é a fase que você tem vivido agora, coloca a mão no seu coração, quero orar por você. Pai, quando nós somos traídos, a vontade, o desejo de vingança é enorme. O desejo de agir com as nossas próprias mãos, muitas vezes é mais forte do que tudo que a gente pode querer fazer. Às vezes é mais forte, nós fazemos sem pensar. Eu te peço, Espírito Santo, por favor, ajuda os meus irmãos a praticarem o domínio próprio, a lutarem contra o desejo de vingança, e a esperarem de Ti, e em Ti, porque Tu és justo. A justiça é a base do seu governo, e nós sabemos que para toda perseguição, para toda traição, e para toda injustiça, o Senhor tem algo à frente, o Senhor estará à frente. Então nos ajude a depender de Ti, em nome de Jesus. Pode abaixar sua mão. Quero orar por você que entendeu tudo isso, que falou, cara, eu sei que há fases, e tudo isso está ministrando, está me levando ao cumprimento do meu propósito. Então eu quero orar por essa igreja, pelos apóstolos, pelos pastores, e por você, amém? Porque a ideia de Deus é que você veja as pessoas como Ele vê, com um olhar de misericórdia, com uma mente de governo, com uma mente de que você não é qualquer um na terra, você é um embaixador. Você veio para essa terra não para acusar os defeitos dela, mas para ser uma cura para essa nação. E para curar uma nação se começa curando um estado. Para se curar um estado se começa curando uma cidade. Para se curar uma cidade se começa curando uma família. E para curar uma família começa curando a si mesmo. Então a mudança do mundo depende da sua mudança.
Pai, nessa manhã nós queremos te agradecer porque o Senhor é o Deus que permite mudanças em nossas vidas. E toda mudança está culminando no nosso propósito. E nós queremos te pedir que essa igreja, cada pessoa que está assistindo ou está aqui no culto, Pai, que cada pessoa entenda o seu real propósito, o que elas nasceram para fazer, que elas são embaixadoras do Senhor e que elas precisam olhar para essa nação, precisam olhar para o povo dessa nação, para os governantes dessa nação, com os teus olhos. Nos dê uma mente de governo, nos ajude a ver como o Senhor vê, nos ajude a amadurecer e viver 100% para Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele, amém.